how are you? My name is Thais and today I'm going to be your English teacher. One more time. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu me chamo Thais, eu sou uma das professoras da Enjoy de Piedade e hoje eu tô aqui com vocês para mais uma aula de inglês. Gente, o assunto de hoje ele é super legal, tá? Super interessante, não é um assunto chato, tá? E fiquem tranquilos, é super legal. Hoje eu vou trazer para vocês 20 curiosidades da língua inglesa. Então, vamos lá. A primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês é que o inglês, ele é uma mistura de idiomas, tá? Mas como assim, Thaís, uma mistura de idiomas? Vamos lá. A mistura de idiomas vem do alemão antigo, nórdico antigo e da língua anglo-normanda. Desses três, por exemplo. O idioma que hoje a gente conhece, por exemplo, que é o que a gente aprende aqui na Enjoy, é o inglês, é o chamado, no caso, inglês moderno, tá? E aí ele só apareceu no século XIV, tá bom? Segunda curiosidade, no caso, seria que a letra mais comum no inglês é a letra E. Ela compõe 11% do que se escreve no idioma, então ela está presente na maioria das palavras do idioma do inglês, tá bom? E, no caso, a letra que mais inicia palavras é a letra S. Então, existe um quantitativo de palavras que iniciam com a letra S enorme, tá? Se a gente fosse contar, eu acho que a gente cansaria. Tipo, sheep, sugar... Não vou contar. Terceira curiosidade, no caso, seria um erro de impressão. Criou a palavra DOORD numa edição de dicionário que circulou em 1932 até o ano de 1940. Então, ela passou 8 anos aí circulando. O que aconteceu foi que na hora de imprimir, eles erraram na hora de digitar, né, na hora de colocar no dicionário, e aí a palavra ela ficou rodando durante esses anos. Thaís, o que significa essa palavra? Nada. Ela literalmente não quer dizer nada. Ela só foi publicada por engano e ficou conhecida como, por exemplo, uma ghost word, uma palavra fantasma. É só isso. Ela não tem significado nenhum. Ela só foi colocada lá sem querer, ela nem existia e só passou a existir e virou uma palavra fantasma porque ela não é utilizada. Ela não tem significado nenhum, tá? Então, quarta curiosidade seria que o inglês é o idioma oficial do céu. O que isso quer dizer, Thaís? É que, por exemplo, os pássaros eles falam inglês? É que lá no céu os anjos falam inglês? Não, gente, calma. O idioma inglês é o idioma oficial do céu porque não importa o país que você esteja sobrevoando, não importa. Pode ser qualquer país. O piloto ele deve falar em inglês em voos internacionais, tá? É obrigatório. Ele precisa falar em inglês em voos internacionais, tá? Pode ter um monte de gente de outro país. Pode ter grego, pode ter japonês, chinês, coreano, pode ter o que for. Pode ter brasileiro, mas ele tem que falar em inglês, tá? Por isso que a gente sempre fala. Inglês é o idioma oficial do mundo, minha gente. Não tem pra onde correr. Você tem que falar inglês para ir pra qualquer lugar, tá bom? Quinta curiosidade, a palavra mais antiga em inglês, a mais antiga, mais velhinha, a anciã de todas, é I. Isso mesmo, eu, em inglês, I. Ela não é só a palavra mais antiga, como também a mais curta, né? Contendo somente uma letra que é I, eu, tá bom? Mas aí isso me leva a perguntar uma coisa. Por que é que quando I significa eu em inglês, eu preciso sempre escrever com a letra maiúscula? Alguns alunos já me perguntaram isso e aí eu me lembrei, vou pesquisar porque senão eu vou ter essa pergunta de novo, tá? E a resposta para essa pergunta, ela é bem simples, super simples. Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os estudiosos sabem. Ninguém, tá? Ninguém. Eles só tem, no caso, 4 teorias que eu escolhi para poder trazer aqui para vocês, que é o que a gente vai ver agorinha mesmo, tá? Primeira teoria é que a pronúncia da letra I, tá? Ela mudou com o tempo. No caso, era com um som curto, porque ela vinha do alemão, que era ich. Que seria, no caso, com o som do I do ticket, por exemplo. Então, seria ich, certo?
E quando ela virou o I longo de hoje, como por exemplo o I de bike, like, bike, spike, enfim, tá? Quando ela virou esse I mais longo, aí as pessoas começaram a grafar ela dessa forma, né? Colocar ela com a letra maior, que era para combinar com o som, e aí a moda pegou. É a única explicação. 2. O I minúsculo, ele é difícil de se ler, tá? É mais fácil você enxergar o I maiúsculo quando ele é usado sozinho. Se ele é usado sozinho no minúsculo, fica um pouco mais difícil de identificar ele naquela frase, por exemplo. Então aí as pessoas começaram a utilizar o I maiúsculo e aí deve, como eu falei anteriormente, a moda deve ter pegado, né? E aí eles começaram a utilizar e tá aí até hoje. Não sei, é uma teoria. Terceira teoria, vamos lá. Para mostrar que a pessoa que está escrevendo, ela é importante. Thaís, como assim? Usar a letra maiúscula em I e não em you, for example, pode ajudar quem escreve a ter mais autoridade. Como assim? Isso não explica, no caso, porém, a falta da letra maiúscula, de utilizar a letra maiúscula em me, por exemplo. Então, isso deixa a teoria ela mais, sabe? Então, por exemplo, utilizar I enquanto eu estou escrevendo um livro, por exemplo, daria mais ênfase à importância do autor ou do personagem principal daquilo que a gente está escrevendo, tá? Quarta teoria seria, no caso, que ela é utilizada em maiúsculo para dar ao inglês a identidade de idioma nacional. O inglês nem sempre ele foi o idioma oficial, tá, gente? Corta isso, nem sempre, não foi desde os primórdios, não, tá? Respira, tá bom? Antigamente, quem mandava na Inglaterra falava, no caso, latim ou francês arcaico, que não é tão utilizado mais hoje em dia, né? E esse é um dos motivos, no caso, para as regras gramaticais e a ortografia de inglês nem sempre serem previsíveis, tá? E quando o inglês, no caso, virou o idioma oficial, as pessoas fizeram algumas mudanças pequenas nessas regras, né, para conferir a ele maior autoridade. E aí, talvez, o I maiúsculo deva ter sido uma dessas mudanças, tá bom? Sexta curiosidade seria, no caso, que o Shakespeare teria inventado palavras em inglês. Teria não, né, Thaís? Ele inventou palavras em inglês, tá? Muitas dessas palavras, elas foram dicionarizadas, foram postas no dicionário e são utilizadas até hoje em dia, tá bom? São utilizadas até hoje. E aí, em Antônio Cleópatra, ele usou uma palavra, que no caso essa palavra seria armgaunt, e que até hoje ninguém tem certeza do que ela significa, tá? Faz sentido nenhum. Ninguém sabe o que ela realmente significa, tá bom? Sétima curiosidade seria que o pangrama ou pantograma é uma frase que usa todas as letras do alfabeto de determinado idioma. Então, no inglês é utilizado todas as letras do alfabeto em inglês, tá? Do A até o Z, tá bom? E aí, o pangrama mais conhecido na língua inglesa é The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jump over the lazy dog. A raposa rápida salta por cima do cachorro preguiçoso. Seria isso, tá? E ele é usado, no caso, normalmente para testar teclados. Então, vamos supor que eu comprei um computador novo e eu quero testar o meu teclado para ver se tá todas as teclas das letras pegando. É só eu digitar The quick brown fox jumps over the lazy dog. Testei meu teclado todinho, bem dizer. E aí existem palavras compostas em inglês, que no caso é o nossa oitava curiosidade, tá? Que no caso seria as compounds, tá? No caso, são duas palavras que juntas formam um terceiro significado completamente diferente, tá bom? Porém, ainda tem as blends, que são palavras misturadas, tanto na forma quanto no significado, tá bom? E aí, um exemplo famoso seria, por exemplo, brunch. Que mistura breakfast, no caso o café da manhã, com lunch, almoço. É isso.
Nona curiosidade. A cor laranja, ela não tinha nome em inglês. Não tinha um nome específico para a cor, tá? Pelo menos até o ano de 1540, 1950. Perdão. Até o ano de 1540, a cor laranja não tinha nome, tá? Era só uma cor. Ah, me dá esses giz dessa cor aqui. Não sei nem se tinha giz nessa época. Voltando ao assunto. Então, não tinha cor até 1540, tá? Embora a palavra ela já existisse para se referir à fruta, tá bom? No caso, a fruta laranja, tá? Mas aí, por que a cor laranja deve origem o nome laranja, eu ainda não sei. Posso pesquisar para vocês se quiserem. 10ª curiosidade. O inglês nativo tem muitos sotaques e endereços. A maioria da gente conhece o sotaque britânico, sotaque americano, sotaque canadense. Mas existem vários outros, como, por exemplo, o irlandês, o escocês, o caribenho, o africano, o asiático, o australiano e assim sucessivamente, porque são muitos, né? Mas aí a gente tem também que levar em conta, né, o fato de que também existem as línguas crioulas e os pidgins, tá? Então, são muitas pronúncias, tá, gente? São pronúncias diversas. Se a gente fosse listar aqui, ia dar um dia inteiro, eu acho. 11ª curiosidade seria que a língua tem 26 letras, tá? São 26 letras que compõem o alfabeto. Porém, essas letras têm 44 sons diferentes. São 26 letras para 44 sons diferentes. Ou seja, as 26 letras são utilizadas para representar os 44 sons, tá? De 650 maneiras diferentes. Então, ela pode representar esses 44 sons de 650 maneiras diferentes. Agora, pensa o tanto que isso é. Exatamente. 12ª curiosidade. A palavra set. Isso, set. S-E-T. S-E-T. Set. Ela é a palavra que tem mais definições diferentes no inglês. A gente sabe que o inglês ele tem muitas palavras que, tipo, tem várias definições, né? E várias traduções diferentes. Enfim, ele pode ser utilizado para várias coisas, mas set é a que mais tem diferença, é mais que tem definições diferentes na língua inglesa, tendo cerca de 450 diferenças, mais ou menos isso. 13ª seria, no caso, que existem 4 palavrinhas sem rima. Quais seriam essas? Month, orange aqui de novo, silver and purple. Um exemplo dessas palavras, orange. Para as meninas que estão aqui de plantão assistindo a aula, né? Possivelmente já assistiu aquele filmezinho da Barbie, O Castelo de Diamante. Para os meninos, não sei se vocês assistiram, mas espero que vocês tenham assistido, porque é um filme muito legal. Mas isso não vem ao caso. Em uma das cenas, né, as duas amigas estão cantando em um restaurante. E aí, após elas cantarem, 2 rapazes, no caso gêmeos, vão cantar também. E após eles terminarem, eles decidem descer do palco e cantar para elas uma música diferente. E aí, o que acontece? Um desses 2 caras acaba cantando a música e terminando a frase com orange. E aí, o outro responde que não existe rima para laranja. E realmente não existe rima para laranja, tanto que eles param de cantar nesse momento, né? Para quem já assistiu, lembra dessa cena. E aí, né, são essas 4 palavras. Se vocês tentarem rimar, mandem o vídeo pra mim, pelo amor de Deus, que eu quero ver. 14ª curiosidade, né, é sobre o anagrama. Vocês sabem o que é anagrama? Não? Então vamos lá. Anagrama é uma espécie de jogo de palavras, tá? Como é que funciona? O resultado, no caso, é do rearranjo de letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões. Então, elas utilizam uma para fazer outra, tá? E utilizando, no caso, todas as letras originais exatamente uma vez,
tá bom? E aí, no caso, em inglês, a palavra sogra, que é mother-in-law, tem como o seu anagrama Woman Hitler, sem piadas. Sim, o anagrama seria tipo uma versão feminina do Hitler. Sem fazer piada, por favor. 15ª curiosidade. Políndromo. Vocês sabem o que é um políndromo? O políndromo é uma frase ou palavra que se pode ler indiferentemente da esquerda para a direita ou vice-versa. Então você pode ler ela de frente para trás, de trás para frente, que ela vai ter o mesmo significado, tá? Thaís, é que nem você lê ovo em inglês, você lê ovo ao contrário? Não. Não. Nesse caso se relaciona ao significado, tá? Da frase. Então, por exemplo, a frase em inglês mais completa e mais longa, que também é um políndromo, seria Was it a car or a cat I saw? Foi um carro ou um gato que eu vi? Nesse caso, se você lê ao contrário a frase, seria um gato ou um carro que eu vi? Ficaria o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido. 16ª curiosidade seria que a seguinte frase, ela faz sentido. Eu vou falar a frase pra vocês. Só um minuto, deixa eu me preparar. Buffalo, 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 buffalo. Buffalo, 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 buffalo. Vocês gostaram? Eu falei sim, eu falei 8 vezes buffalo. E sim, a frase ela tem significado e eu vou mostrar a vocês que ela tem significado. Essa frase é uma frase gramaticalmente correta, tá, gente? Então, tipo, não tá errado ser só 8 vezes buffalo. Ela tá gramaticalmente correta, ela é corretamente construída. E é dada como exemplo de palavras homônimas e homófonas. Homônimas, no caso, seria... homônimas, no caso, seria que tem a mesma pronúncia e ou a mesma grafia que outra palavra. Porém, possuem um significado diferente. E no caso da homófona, é que tem a mesma pronúncia, mas diferem na maneira como se escrevem e no seu significado. Nesse caso, Thaís, tem diferença na escrita? Não, mas o significado é diferente. É isso que dá sentido à frase. Vamos ver. Elas podem ser utilizadas, né, para criar construções complicadas. E, no caso, poderia ser traduzida como búfalo de búfalo, que búfalos de búfalo intimidam búfalos de búfalo. Calma, ainda assim ela continua sem sentido nenhum. Respira, tá? Que eu vou mostrar que ela vai ter sentido. O correto entendimento da frase, ela se torna possível quando você entende o significado de cada uma das palavras que compõem a frase. Como assim? A gente precisa pelo menos entender 3 significados dessas palavras para poder entender a frase. Seria a primeira, a cidade de Buffalo, que fica lá na cidade... que fica lá no estado. Cidade de Nova York foi ótimo, né? Palmas pra mim. Que fica lá no estado de Nova York. A segunda seria o animal, o búfalo, no caso o bisão. E a terceira seria o verbo to buffalo, que no caso seria atormentar insistentemente outra pessoa, tá? Então são 3 significados: a cidade, o animal e o verbo, tá bom? Seria o verbo atormentar. E aí a gente vai lá e vê a tradução correta, que seria, no caso, bisões de búfalo atormentam, por sua vez, no caso. Não. Bisões de búfalo que outros bisões de búfalo atormentam bisões de búfalo. É isso. Deu pra entender? Bisões os animais, o animal, de búfalo a cidade, que atormentam bisões de búfalo atormentam. É isso. 17ª curiosidade. Existem apenas uma palavra em que apenas uma vogal se repete 6 vezes. Thaís, que palavra é essa? Indivisibility.
indivisibilidade, aquilo que não é divisível, certo? E aí, a gente vai para nossa 18ª curiosidade, que seria, em inglês, o trava-língua mais difícil é o sixth. Já comecei errando, tá vendo? Sixth, sick, shakes, six, ships, sick. Six, sick, shakes, sixth, ships, sick. Seria tipo sexta, shake, doente, sexta, ovelha doente. Tá? Mas aí é isso. Bota aqui embaixo, editor. Seria no caso isso. Sixth, sick, shakes, sixth, ships, sick. Agora, tenta você falar rápido. Tô esperando. Não consegue, né, Moisés? E aí a gente vai pra nossa 19ª, né? Rufem os tambores. Seria a língua inglesa é o idioma que possui mais vocabulário em todo o mundo. Sim, por isso que é tão importante a aula de vocabulary. Vocês viram que muitas palavras foram adicionadas ao nosso vocabulário agora, por exemplo. Existem muitas palavras, tá, gente? Então, tipo, o vocabulário da língua inglesa é extenso, tá? Pra vocês terem uma ideia, aproximadamente uma nova palavra, ela é adicionada ao vocabulário, no caso, a língua inglesa, a cada 2 horas. Então, uma palavra ela pode ser adicionada ao vocabulário da língua inglesa a cada 2 horas, tá? E estima-se que cerca de 4.000 novas palavras são adicionadas ao dicionário da língua inglesa todo ano. Agora, imagina quanta palavra é adicionada. Thaís, eu posso conhecer todas as palavras? Pode. Compra um dicionário, dá uma leiturazinha ali, ó. Do início ao fim. Tranquilo, se você tiver coragem, você me avisa. Mas, por exemplo, nem a gente sabe todas as palavras que existem no dicionário da língua portuguesa. Então, por que é que a gente deveria saber tudo da língua inglesa, não é mesmo? Então, pois é. Assim, para vocês terem uma ideia, nem o próprio nativo da língua, ele tem conhecimento de todas essas palavras, tá, gente? Não tô julgando, não tô falando assim, tipo, você não deve aprender. Não, se você quiser aprender, pode aprender e eu ajudo, não tem problema, tá? Mas nem o próprio nativo da língua, ele conhece todas essas palavras. Porque, imagina, são 4.000 palavras adicionadas por ano. Então, imagina você aprender 4.000 palavras novas todo ano. Complica, né? E aí, a gente vai pra nossa última curiosidade, que eu não quero terminar. Eu fico com saudade de vocês. Mas vamos pra lá, né? Só há 2 palavras na língua inglesa que terminam com a sílaba "gree". Como assim, Thaís? Seriam essas: hungry, com fome, né? E angry, zangado. Hungry, fome, zangado. Angry. E aí, né, só existem essas 2. Mas aí, né, logicamente, os jovens, eles gostam de inovar, né? Como, por exemplo, em Pernambuco existem várias gírias, não é mesmo? Os jovens gostam de utilizar uma palavrinha diferente, meio que uma nova palavra que termina com angry, com gree, que seria, no caso, hungry, sendo que com a letra A. Hungry. Hungry, angry. Deu pra notar? Eles juntaram as 2 palavras. Seria, no caso, para se referir quando a pessoa ela tá zangada porque tá com fome. Tipo eu quando não como. Exatamente. Mas é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Essas foram as nossas 20... quase que não sai. Essas foram as nossas 20 curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem mais curiosidades da língua inglesa, contem pra mim, tá?
podem correr lá. Thaís, eu encontrei essa curiosidade, achei super legal. Manda pra mim. Se quiserem saber mais curiosidades, falem que eu gravo alguns videozinhos curtos pra mandar pra vocês, tá bom? Com as curiosidades novas que eu encontrar, tá certo? Essa foi a aula de hoje. Thank you so much to watch this class, tá? Muito obrigada por assistir essa aula. Já corre lá para responder o questionário, tá? Não falte na videochamada, tá bom? Que a gente vai estar fazendo uma atividadezinha sim com vocês, tá certo? E vai valer nota sim, tá bom? Então é isso tudo, gente. Muito obrigada. Kisses and bye bye!